Esse é o primeiro vídeo sobre sistema cardiovascular e nele eu vou falar sobre coração e sobre a anatomia geral do sistema cardiovascular. Então, o sangue faz o transporte das substâncias pelo corpo. Todas as células precisam de oxigênio e dos nutrientes provenientes do alimento e precisam eliminar as excretas e o CO2. E todos esses elementos são transportados no sangue. Como não dá para o sangue sair andando por aí do nada, ele precisa de alguma coisa para andar dentro. E esses são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são os tubinhos por onde o sangue percorre o nosso corpo. E como o sangue não consegue correr sozinho pelo nosso corpo, a gente tem o músculo cardíaco ou coração, que é um músculo que faz contrações involuntárias, bombeando o nosso sangue pelo corpo. Ele consegue bombear incríveis 10 litros de sangue por minuto, ele bate mais de 70 vezes por minuto e ele pesa entre 400 e 250. O sistema cardiovascular tem como função transportar os nutrientes do intestino para as células, o oxigênio dos pulmões para as células e levar as excretas para serem eliminadas e levar o CO2 de volta para o pulmão para que ele seja eliminado também. A circulação do nosso corpo é dividida em duas, a pequena e a grande. A grande também chamada de circulação sistêmica e a pequena também chamada de circulação pulmonar. Circulação sistêmica tem como função levar o oxigênio para o corpo todo e a circulação pulmonar tem como função levar o sangue venoso para os pulmões para que ele seja oxigenado. Vamos começar com a veia cava. A veia cava leva o sangue venoso do corpo para o coração. E lá no coração, no lado direito, ele é bombeado para a artéria pulmonar. Nos pulmões, o sangue é oxigenado, se transforma em arterial. Pela veia pulmonar, ele volta para o coração. Ele chega do lado esquerdo do coração, lá pela veia pulmonar, e sai do coração pela artéria aorta, que vai levar o sangue para os capilares do corpo, e os capilares do corpo vão desembocar nas veias cava. E importante, a veia cava são duas. Tem a veia cava inferior e a superior. A superior traz o sangue da cabeça e dos braços, e o inferior traz do resto. O coração é dividido em 4 câmaras, átrios e ventrículos. Os átrios são os lugares onde o coração recebe o sangue das veias. No átrio direito, o coração recebe sangue da veia cava inferior e da veia cava superior. E o átrio esquerdo recebe sangue da veia pulmonar. Dos átrios, o sangue vão para os ventrículos, que é onde eles vão ser empurrados para as artérias. O ventrículo direito empurra o sangue venoso para a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo empurra o sangue arterial para a artéria aorta. O nosso corpo tem dezenas de milhares de vasos sanguíneos, mas só pouquíssimos são os principais. Os principais são os que chegam ao coração e os que saem do coração. As veias principais são a veia cava superior, que traz o sangue dos braços e da cabeça de volta ao coração, sangue venoso, e a veia cava inferior, que traz o sangue venoso da parte de baixo do corpo de volta para o coração, e as veias pulmonares, que trazem o sangue arterial para o coração, para que ele seja bombeado para o corpo. As principais artérias são a artéria aorta, que leva o sangue para o corpo todo, e as artérias pulmonares, que levam o sangue venoso para ser oxigenado no sangue. Desculpa, esqueci de falar, acho que eu já falei 1 milhão de vezes no vídeo, mas a artéria aorta leva o sangue arterial. No coração, a gente tem algumas válvulas, que também são chamadas de válvulas. Então, a gente tem a válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito. Quando ela abre, o sangue passa e ela
funciona simultaneamente com a válvula mitral ou bicúspide. Essas válvulas impedem que o sangue volte pro átrio. E a gente também tem as válvulas aórtica, que divide a artéria aorta do ventrículo esquerdo, e também a gente tem a válvula pulmonar, que divide o ventrículo direito da artéria pulmonar. As válvulas são as responsáveis pelos barulhos do coração. Diástole é o relaxamento do músculo cardíaco e, enquanto o músculo cardíaco está relaxado, os átrios se enchem de sangue e as válvulas tricúspide e bicúspide estão abertas e a pulmonar e a aorta estão fechadas. Depois, os átrios se contraem e o sangue vai para os ventrículos. Isso é chamado de sístole atrial. E depois disso, os ventrículos se contraem e mandam o sangue para veia pulmonar artéria pulmonar e artéria aorta. E na sístole, as válvulas pulmonar e aórtica estão abertas e as válvulas tricúspide e bicúspide estão fechadas. Aqui a gente tem separadamente o lado direito e o lado esquerdo do coração. Para fazer uma comparação, o lado direito contém só sangue venoso e o esquerdo só contém sangue arterial. E os dois lados funcionam ao mesmo tempo e independentemente. Mas é óbvio que eles não estão separados assim no coração. E é por isso que existe o septo, que é uma parede muscular, vamos dizer. Os vasos coronários são os vasos capilares do coração, do tecido muscular cardíaco. Vocês podem olhar esse azulzinho em cima do desenho do coração, é uma representação dos vasos coronários. Nos vasos coronários acontece também a respiração celular com oxigênio e glicose, que resulta em energia, essa energia que é usada para a contração do músculo cardíaco. É muito comum que se associe os nomes artérias a sangue arterial e veias a sangue venoso, mas é um pouco equivocada essa comparação, porque ela está certa se a gente for olhar somente para a circulação sistêmica, ou seja, a circulação do corpo, onde o sangue que está nas artérias que saem do coração é arterial e o sangue que está nas veias que voltam é venoso. Mas tem um probleminha. Também existe a circulação pulmonar, onde as veias carregam sangue arterial e as artérias sangue venoso. Isso ocorre porque o sangue que sai do coração, ele veio do corpo, então ele é venoso e ele vai para ser oxigenado e ele volta para ser bombeado para as células. Por isso que aquela relação entre o tipo de sangue e o tipo de vaso sanguíneo não é nem sempre válida. O mais correto é assim: olhar para os vasos sanguíneos e olhar as características anatômicas dele, como as paredes musculares mais grossas das artérias, as válvulas das veias, e olhar também individualmente para as características do sangue. No caso do arterial, rico em oxigênio. No caso do venoso, rico em gás carbônico. Aqui a gente tem as principais veias e artérias do corpo. Nas artérias a gente tem a carótida, que leva o sangue para a cabeça, a subclávia, que leva o sangue para os braços, o arco da aorta, que sai do coração, o pulmonar, que leva o sangue venoso para o pulmão, a branquial, a gástrica, que leva para o estômago, a hepática para o fígado, a radial, a femoral, que leva o sangue para as pernas, e a tibal, que leva o sangue para a parte das pernas abaixo do joelho. Das veias a gente tem a jugular, que traz o sangue da cabeça, a subclávia, a branquifálica, a cava superior, que chega no coração, a pulmonar,
que leva sangue arterial, a hepática, também é do intestino, a cava inferior, que chega no coração. A gente tem também a digital, que é a das mãos. A gente tem também a femoral, que é a das pernas, e a céfena externa, que é da parte de baixo dos joelhos. A pulsação é o número de batimentos do coração por minuto. A sístole ventricular determina a frequência cardíaca, que é de 80 batimentos por minuto para uma pessoa sedentária, em média, e para um atleta, 50 batimentos, mais ou menos. A pressão arterial tem alguns fatores que podem influenciar ela, como a quantidade de líquido circulante, a força que o sangue é bombeado, a pressão externa, o diâmetro da artéria e a elasticidade.